agora a gente vai falar sobre a saúde, cuidado com os olhos. No Dia Nacional do Cego, a gente conversa sobre esse assunto, saúde ocular. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o Dr. Fabrício Witzel, que é oftalmologista. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Jaqueline. Prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer é meu. Doutor, daqui a pouco a gente fala um pouco sobre cegueira, mas eu queria começar trazendo dicas e orientações aos telespectadores para que não cheguem nesse ponto. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: o cuidado e a prevenção podem evitar uma cegueira ou quem vai ficar cego fica de forma inevitável? É verdade. A prevenção ela tem uma importância gigantesca na medida em que nós podemos evitar a cegueira dos pacientes. Nós temos várias medidas para que nós cheguemos a isso. Por exemplo, consulta anual ao oftalmologista é extremamente importante. Dentro dessa consulta, nós podemos avaliar o risco do paciente de desenvolvimento de algumas doenças que levam à cegueira rapidamente, como, por exemplo, a catarata. Catarata, hoje, no mundo, é a maior causa de cegueira. Nós diminuímos bastante isso no Brasil, ultimamente, graças ao empenho do governo em realizar os mutirões e realizar o maior número de cirurgias, e a gente conseguiu fazer com que esse número de pacientes com catarata caísse drasticamente. Uma outra causa é o glaucoma, que a gente consegue também preveni-lo à medida que nós examinamos esses pacientes no consultório anualmente. Nós conseguimos identificar a doença precocemente e tratar esse paciente, evitando que ele chegue à cegueira. Existe uma série de medidas que nós podemos tomar, isso no nosso dia a dia, como, por exemplo, medidas de melhora da nossa alimentação. Quando nós, por exemplo, nos alimentamos melhor, com a ingestão de alimentos ricos em cor, pigmentos que alimentam a retina da gente. Quais alimentos, por exemplo? Por exemplo, os legumes de uma forma geral. A cenoura, é verdade? Cenoura, é verdade. Ela tem uma série de pigmentos que são super importantes para a saúde ocular do paciente. Beterraba, porque tem pigmento. Mas esse consumo tem que ser o quê? Tem que ser diário, semanal? Tem que ser diário, tem que ser diário. Para poder ter, de fato, isso, exatamente, algum tipo de efeito. Inclusive, algumas formas de tratamento hoje, como, por exemplo, da degeneração macular relacionada à idade, que é uma doença que afeta principalmente indivíduos mais idosos, a gente consegue fazer reposição de vitaminas e nutrientes que estão presentes nesses alimentos. É uma das formas de tratamento para esses pacientes. Então você vê a importância. Que houve falta dessas vitaminas provavelmente, em algum momento, né? Além da carga genética desses pacientes, lógico, você provavelmente pode pensar que esses pacientes não ingeriram adequadas quantidades dessas vitaminas durante a vida. Então, prevenção é o caminho, né? É tudo. Agora, eu queria que o senhor explicasse para nós. Uma pessoa, vou dar o exemplo da catarata, uma pessoa que já foi algumas vezes ao oftalmologista, nunca teve problema nenhum de vista, não tem miopia, não tem astigmatismo, não tem nada, nem aquelas doenças normais, não tem nada. Isso. Ela pode falar assim: então não tenho nada, vou demorar uns 3 anos para voltar no oftalmo, porque minha visão é muito boa. Ou nesse meio tempo a catarata pode surgir de repente? Ela pode se instalar realmente. Dependendo da idade, especialmente os pacientes mais velhos, ela pode aparecer. A partir de quantos anos? A catarata é mais frequente depois dos 60 anos. Mas é lógico que, dependendo da sua carga genética, alguns pacientes, por história familiar, com 40, 50 anos, desenvolvem. E a catarata, o que ela é? A gente pode usar esse modelo, por exemplo. E aqui nós temos a presença do cristalino, que é uma lente natural que nós temos dentro do olho, que nos dá parte da visão. Esse cristalino, com o tempo, ele vai sofrendo um fenômeno de opacificação. Ele vai ficando mais opaco, que é a catarata. Então, durante o processo, o paciente pode experimentar alguns sintomas que ele reconhece como estranho no começo. Por exemplo, o paciente está dirigindo na estrada e vem um carro contra e o farol daquele carro gera um atraso de foco do paciente durante a direção. Então, esse pode ser um dos primeiros sinais de desconforto induzidos pela catarata. Tem alguma semelhança com hipermetropia ou não? Não, a hipermetropia é um outro tipo de distorção visual. É mais um embaçamento mesmo. A hipermetropia, ela causa um embaçamento visual, mas ela não muda, por exemplo, as cores. A catarata ela pode alterar as cores. Então o paciente, às vezes, ele vê um objeto vermelho e ele identifica aquilo como cinza, por exemplo. Então, numa olhada rápida, ele pode se atrapalhar no farol, por exemplo? Pode. É mais raro. Nas cataratas mais avançadas, isso pode acontecer. É que hoje, graças a Deus, aqui no nosso país, os pacientes estão cada vez mais instruídos em relação a isso. As pessoas estão atentas, Exato, eles estão procurando o oftalmologista de uma maneira mais precoce. Então a gente consegue tratar, até porque o procedimento cirúrgico hoje,
ele é muito eficiente. O que faria, no caso, um procedimento cirúrgico? Como que poderia intervir? O paciente com catarata, nós submetemos esse doente a uma cirurgia que a gente chama de facoemulsificação. É uma cirurgia baseada em 2 microincisões, uma incisão de aproximadamente 2,7 milímetros. Ai, é muito pequena. E uma outra incisão de meio milímetro, praticamente. Então, através dessas 2 microincisões, eu adentro no olho e faço uma pequena incisão na cápsula do cristalino. E eu, com esse aparelho, tem um aparelho que a gente usa durante a cirurgia, que é um aparelho que tritura o cristalino. Então a gente vai triturando pedacinho por pedacinho desse cristalino e vai absorvendo esse cristalino para dentro do aparelho. A gente vai sugando isso. Então a gente esvazia o saco do cristalino. É uma cirurgia extremamente delicada. Imagina. Então a gente tira o material que está lá dentro e mantém o saco do cristalino. Esse é o objetivo da cirurgia. Então, terminado isso, a gente implanta... Esse embaçamento sai. Esse embaçamento aquilo que estava embaçando. Exatamente, só que a gente tem que substituí-lo. É como se fosse uma película, só como se fosse uma película. É uma massa, na verdade. Uma massa. Então embaça bem, né? Quando embaça bastante, especialmente as cataratas centrais. E o óculos passa uma hora já não faz Não melhora mais a visão do paciente. Não melhora. Já aí retira todo isso que está dentro do cristalino. E aí a gente tem que substituí-lo. Como é que a gente substitui o cristalino? A gente implanta uma lente. Essa lente, inclusive, que é essa lente? É geralmente de acrílico. É um acrílico especial. É como se fosse uma lente de contato, não? É uma lente um pouco mais dura do que a lente de contato. É mais resistente mais ainda? Resistente. E ela é um pouco mais espessa. E a gente implanta por essa microincisão na córnea. E entra dentro? Dentro do olho. E aqui vem uma evolução grande da medicina, especialmente na oftalmologia. Antigamente, nós realizávamos a cirurgia de catarata fazendo grandes aberturas oculares, incisões grandes na parte superior do olho, para implantar essa lente. Hoje, as lentes elas são dobráveis. Então você coloca a lente dobrada dentro do olho e essa lente se expande lá dentro. Porque eu fico imaginando, as incisões são tão pequenas para sugar. Como é que eu vou colocar? E agora para colocar Como é que eu vou colocar? Exatamente. Já dá para colocar. Aí é um pouco maior o espaço. Não, a gente não precisa abrir. Pela mesma incisão. Minúsculos. A lente ela é feita para que ela consiga entrar por esses 2,7 milímetros. 2,7 milímetros é muito pouco. É muito pequeno. E essa lente se expande lá dentro, a gente coloca ela dentro do saco. E ela fica no tamanho ideal. Ela cobre totalmente o eixo pupilar do paciente. A gente vê aqui a pupila do paciente. Então essa lente ela cobre toda a área, devolve a visão para o paciente e inclusive eu posso manejar o grau que o paciente vai ficar depois da cirurgia. Então imagine você que chega no consultório, uma senhorinha que a vida inteira dela ela usou um óculos de 4, 5 graus de hipermetropia, que você estava falando agora há pouco. Essa paciente era totalmente dependente dos óculos, até que ela desenvolveu a catarata. E agora ela tem uma baixa de visão, ela já não tem a mesma mobilidade, ela pode cair em casa porque ela não enxerga direito e ela tem um óculos com um grau alto. Durante a cirurgia, eu tiro aquela opacidade, eu tiro a catarata e eu ainda implanto uma lente que eu posso zerar o grau dessa paciente. Uau. Então, muitos desses pacientes, eles saem sem óculos depois da cirurgia. Quer dizer, não é simplesmente curar a catarata, é ainda resolver outros problemas. Hoje ela tem um apelo refrativo, inclusive. Agora, tem risco essa cirurgia? Tem. A cirurgia de catarata, como todo procedimento cirúrgico... Qualquer lugar, a cirurgia plástica tem seus riscos. Exatamente. Ela tem o risco de infecção, que é muito baixo, especialmente porque como as incisões são muito pequenas hoje em dia, você obviamente pode pensar que a chance de uma bactéria, de um agente, de um micro-organismo se aproveitar é menor do que antigamente, que a gente fazia incisões grandes. Então, é uma microincisão, isso fecha rapidamente. É muito mais rápido, tem menos contato com tudo. A recuperação é muito mais rápida, o paciente ele é muito mais beneficiado do ponto de vista visual. A gente consegue controlar melhor o pós-operatório do paciente. Raramente ele tem uma complicação. Uma complicação chata que acontece durante a cirurgia, e pode acontecer, é a rotura da cápsula do cristalino. Que a gente estava falando que a gente tem que tentar manter intacto. Como é que é essa cápsula para a gente poder entender? Porque ela você falou que é como se fosse uma lente, né? Isso, mas ela é bem... A cápsula é mais fina que um papel celofane. Ela é extremamente fina. Extremamente. Gente, mas o médico tem que... A mão tem que estar... Gente, não pode tremer um bocadinho, né? Tem que ser assim a cirurgia.
Mas assim, a esmagadora maioria dos casos a gente tem um sucesso absoluto, os pacientes ficam muito felizes e hoje as lentes ainda trazem uma proteção contra a radiação ultravioleta, por exemplo. Uau, já dá para fazer isso? Então a gente consegue controlar também a entrada da radiação ultravioleta UVA e UVB. A pessoa não vai nem precisar usar óculos escuros mais. É lógico que o óculos escuro protege também a conjuntiva e o resto do olho, mas assim, a pele, exatamente. Mas já tem uma proteção a mais, uma proteção adicional, especialmente para o paciente que tem uma doença da retina. Agora, já que a gente entrou no assunto óculos escuros, eu queria que você explicasse para nós. Existem muitos óculos que são vendidos que a gente sabe que não são originais. E existem os originais que às vezes não protegem tanto quanto a gente imagina. O que eu tenho que ver na hora de comprar um óculos escuro? E, comprando o óculos errado, eu posso prejudicar a minha visão? Pode, Jaqueline. Infelizmente, o óculos escuros, você tem que ter a absoluta certeza de que ele tem proteção contra a radiação ultravioleta. Como é que eu sei isso? O paciente direto pergunta isso pra gente no consultório. É muito frequente essa questão. Existe um aparelho que mede isso. Ah, mas doutor, eu comprei meu óculos lá fora, numa viagem, fora do Brasil, e agora tem ou não tem essa proteção? Você pode pegar o seu óculos, leva para uma ótica, eles têm esse aparelho. E esse aparelho ele mede qual é o percentual de radiação ultravioleta, UVA e UVB, que passa através daquela lente que você trouxe. Então você consegue dizer se aquele óculos ele protege contra 90% do UVA e do UVB, 80% do UVA e do UVB e consegue dizer se o óculos não tem a proteção. Quanto é a porcentagem ideal? O ideal é acima de 90%. Agora, bom mesmo. O ideal é isso, é ter uma proteção boa contra a radiação. Agora, é importante que o paciente saiba que o lugar que você compra o óculos, a marca, isso tudo influencia para que você tenha um aumento de chance de que aquele óculos tem boa qualidade, tenha proteção. É porque muitas vezes, doutora, a gente compra um óculos escuro por causa da armação do óculos, né? Se ele é bonito, se ele é... Porque quando você precisa de um óculos de grau, você até pensa na armação, mas você está mais preocupado em enxergar bem. Sim, agora, com óculos escuros, a gente está preocupado mesmo em ficar bonito com óculos, para estética. Mas isso não é ideal, a gente tem que tomar muito cuidado. O problema é que se você estiver usando um óculos escuros que não tem proteção contra a radiação ultravioleta, inclusive você vai estar prejudicando muito mais os seus olhos. Por quê? Aquele óculos de barraca, por exemplo, que a pessoa paga R$15, pode estar prejudicando a visão? Pode, mas assim, não necessariamente o óculos mais barato, ele não quer dizer que ele não tenha proteção. Então, peraí, o óculos, para ter a proteção correta, ele precisa ser mais caro? É isso que eu pergunto, é mais caro ter essa proteção Não necessariamente, correta? Mas geralmente os óculos mais caros, de marca, eles, com certeza, na esmagadora maioria das vezes, eles têm a proteção contra a radiação. Mas o óculos do Camelot... R$500 no óculos, ele não vai ter a proteção, é um absurdo. O problema é que o óculos escuro, se você estiver usando e ele não tiver proteção, você vai dilatar a sua pupila, porque ele está mais escuro do que se não tivesse usando. E a radiação vai entrar muito mais. Então, nunca comprar óculos que você não saiba a procedência, Checar a potência desse óculos em relação ao bloqueio da radiação ultravioleta. Super importante. Eu quero perguntar daqui a pouco, para as crianças, quando deve ser a primeira visita ao oftalmologista? Daqui a pouco ele explica para nós, tem várias outras perguntas também. Será que aquele aparelhinho, eu vou até pegar o meu que está por aqui, que a gente fica assim, ó, o dia inteiro atrapalha a visão? Daqui a pouquinho ele vai contar isso pra gente. Estou recebendo aqui no nosso estúdio o doutor Fabrício Witzel, que é oftalmologista, está esclarecendo as nossas dúvidas. Hoje, no Dia Nacional do Cego, a gente fala sobre o cuidado com os olhos. Daqui a pouco eu continuo conversando com ele. Estou recebendo aqui no nosso estúdio hoje, no Dia Nacional do Cego, o doutor Fabrício Witzel, que é oftalmologista e está esclarecendo as nossas dúvidas sobre o tema. E eu perguntei para ele, eu vou pedir para ele esclarecer para nós. Nasceu o bebê, eu não tenho filhos ainda, mas vamos imaginar que já tivesse, os meus sobrinhos nasceram, tudo muito bem, estão crescendo. Qual o momento de levar essa criança ao oftalmologista, doutor? Jaqueline, é assim. O bebê nasceu, ele está bem, não apresenta nenhuma secreção nos olhos, ele está se desenvolvendo bem, está se alimentando, está crescendo. A mãe e o pai, eles nunca perceberam que a criança tinha nenhum desvio nos olhos, esse desvio para dentro, especialmente que a gente chama de esotropia, ou para fora, de exotropia. É importante, é o que a gente chama de vesgo, de vesgo, exatamente, de estrabismo, exatamente, o nome técnico. É interessante, por volta dos 3, 4 anos, a gente realizar a primeira avaliação. Isso estando tudo bem, né? Tudo bem. Por quê? Se não tiver, passados 6 meses, até uns 6 meses de idade, a gente considera esses pequenos desvios normais, porque a criança ainda está se adequando. Mas a partir dessa idade, se o desvio for muito evidente, você já tem que levar no oftalmologista. Tá. Agora, se a criança está bem, está tudo tranquilo com ela, ela não tem nenhum problema de saúde,
Por exemplo, pacientes que têm um atraso do desenvolvimento, nasceram com algum problema, paralisia cerebral, pacientes com síndrome de Down, esses pacientes, eles são, obrigatoriamente, a gente tem que levar esses pacientes mais precocemente para o oftalmologista. Porque o pediatra já deve indicar, é o que a gente obviamente, espera, né? Isso. Mas se o paciente estiver bem, por volta dos 3, 4 anos, você precisa de uma primeira avaliação. Por quê? O paciente já colabora no exame, ele já consegue ver os bichinhos, as letrinhas que a gente põe para alguns. E existem algumas patologias, algumas doenças que elas só são passíveis de correção até uns 7, 8 anos de idade. Quer dizer, se você não levar seu filho... Isso que eu ia te perguntar. Se você não levar o seu filho até essa idade e ele tiver um problema mínimo que possa prejudicar a visão, ele vai carregar isso para o resto da vida. Talvez não seja irreversível por causa da negligência dos pais. Exatamente. Agora, doutor, esse pequeno estrabismo que pode acontecer, vamos supor, a criança já está com 7, 8 meses, continua com esse estrabismo, dá para reverter? Dá. A gente tem como fazer tampão, a gente oclui e em alguns casos mais severos, a gente precisa... Então oclui o que está bom, é assim que funciona? Isso, a gente oclui o olho que está bom para desenvolver o que está entortando. Então você está estimulando. Vai ter que aprender a exatamente, ele vai ter que se virar com aquele olho que estava meio preguiçoso. Outra manobra de corrigir isso é cirúrgica. Então, mesmo bebês dá para fazer? Mesmo bebês. Pacientes que têm uma esotropia muito evidente, o olho muito torto para dentro, eles precisam de correção cirúrgica às vezes. Porque aquele olho não tem tampão que dê jeito. O bebê sofre muito? É muito doloroso? A cirurgia, lógico, é com anestesia geral. O pós-operatório é meio chato para o bebê, ele fica bastante irritado, mas geralmente a recuperação da criança é rápida. É melhor do que o da adulto até muitas vezes. Né? Agora, doutora, eu queria que o senhor explicasse para nós sobre os aparelhinhos. O meu tá por aqui, em algum lugar. A gente fica hoje em dia, né? Praticamente o dia inteiro, porque a gente faz compra por aqui, a gente paga a conta por aqui, aí comenda as coisas por aqui. E é lógico, fica nas redes sociais, joga, faz tudo por aqui. Trabalha por aqui muitas vezes, né? Porque eu tô aqui, já vejo uma notícia, já posso interagir, já olho o que as pessoas estão escrevendo no Facebook do programa. A gente fica o dia inteiro com isso, exatamente, além dos tablets e computadores. Isso faz mal? Isso prejudica, faz mal? Essa é uma pergunta super frequente no consultório. Porque muitos desses aparelhos, os iPads, os celulares, eles têm uma fonte muito pequena. E o paciente fica, às vezes, forçando para enxergar aquilo que está... Principalmente aqueles indivíduos mais velhos, depois dos 40 anos, você vê os pacientes esticando um pouco o braço para poder enxergar. Gasta o olho? Essa é uma pergunta que o paciente fala. Estou gastando o meu olho, doutor? Não gasta. Você só está tendo uma dificuldade maior para enxergar. E existe uma síndrome que a gente chama de síndrome do olho seco. À medida que você está brincando, procurando coisa, mexendo com informações no seu celular, no seu iPad, no seu computador, você está prestando muito atenção e você pisca menos. E quando você pisca menos, o olho fica mais seco. Então o paciente reclama muito, doutor, chega no final do dia, eu fico no meu computador 12 horas, 8 horas por dia, meu olho fica vermelho, cansado, e todo mundo fala, o que aconteceu com o seu olho? É isso. Isso acontece com quase todo mundo. Com muita gente, porque a gente vive disso hoje em dia. A gente é muito dependente desses aparelhos eletrônicos. Então, não gasta o olho, mas você precisa ter uma boa iluminação. Então, é direto. O paciente chega no consultório. Tem um colírio que possa ajudar? Aliás, quando que o colírio deve ser utilizado? Então, para os pacientes que têm queixa, então, tem sensação de corpo estranho, tem fotofobia, tem um desconforto no final do dia, que a gente chama de astenopia. Esses pacientes eles se beneficiam do uso de alguns lubrificantes. Então você prescreve lubrificante para o paciente para ele pingar algumas vezes durante o dia. E isso geralmente dá um conforto maior, especialmente no período da tarde. Você tem outras medicações, remédios mesmo que você pode utilizar para aumentar a produção de lágrima do paciente, mas isso em casos muito severos para aqueles pacientes que já têm algum outro tipo de doença. Por exemplo, pacientes com artrite. Aquela senhorinha que tem uma artrite reumatoide, esse paciente tem mais olho seco que a população em geral. Então, se esse paciente ele fica mexendo mais no computador, com certeza ele vai ser um paciente com mais queixa ocular. Então, aí ele vai precisar de uma alternativa como um medicamento. Exatamente. Muito Agora, a questão, vou até fazer essa pergunta porque acontece muito com as meninas da TV aqui, que é a questão estética. Quando o olho fica vermelho, a gente vai lá e pega um colírio para ficar branquinho, aí fica bem, o olho fica bem verde ou amarelão, os nossos olhos destacam mais. E aí, isso é ruim ou isso é bom? Existem os colírios que a gente chama de adstringentes, que você deve estar falando disso. Esses colírios, eles deixam o olho bem clarinho. E eles são colírios que fecham os vasos sanguíneos, as veias dos olhos. Por isso que fica tudo branco em volta. Exatamente, aí destaca a cor do olho. Não é que o olho ficou mais claro, é que você destacou o entorno dele. Então, faz mal? É lógico que o paciente que usa muito esses colírios, o olho fica meio viciado. O dia que você não pinga, o olho fica vermelho. Então, você fica meio naquela dependência do colírio, que não é tão bacana.
O interessante é que você use mais lubrificantes, especialmente vocês da mídia, que trabalham bastante com esse tipo de equipamento. É interessante usar bastante lubrificante para tentar melhorar o conforto durante o dia, durante o trabalho. Então, vai ao oftalmologista e escolhe Exatamente. O que é ideal para você, Lógico, né? sempre, primeira consulta, porque você pode ter outras patologias. Pode atrapalhar. Quem não diz que você não tem um tumor em crescimento no seu olho, microscópico, que já está irritando o seu olho e você está pegando... Exatamente. Ué, tem que fazer Você tem que fazer a avaliação. Saber. Por isso, a avaliação anual é o que é preconizado. Aquela avaliação simples, doutor, em que tampa, e daí vê as letras, os números, essa já é suficiente para poder observar se tem alguma coisa de errado? É lógico que você identifica a baixa divisão desses pacientes nesse tipo de avaliação mais tranquila que você está me dizendo, a sua refração, ou fazer uma triagem visual. Hoje existem muitos mutirões em que o paciente é triado visualmente. Então ele é colocado numa certa distância da tabela de visão e é pedido a ele que leia a tabela. Se ele não enxerga bem, ele é direcionado para a gente descobrir por que ele não enxerga bem. Que na maioria das vezes é óculos. Mas 1/5 das vezes o paciente tem alguma doença. Então é importante que você faça uma avaliação completa do paciente. O paciente que vai no consultório, ele é um paciente que tem que ser submetido ao exame de refração, que você está dizendo, para a gente saber qual é o grau que ele tem. Exame de fundo de olho, para você saber se ele não tem nenhuma patologia na retina, se ele não tem um descolamento de retina que esteja ainda numa fase inicial e que ainda não deu sintoma para o paciente, se ele não tem um glaucoma, por exemplo. Quando a gente avalia o glaucoma, a gente olha o nervo óptico do paciente, que é essa estrutura bem na região central do olho. Essa estrutura, ela vai mostrando um defeito na camada de nervo, né? A gente chama de camada nervosa do nervo óptico. Isso vai diminuindo no paciente e é fácil de você ver. Quando você é bem treinado para isso, você consegue identificar lesões iniciais dessa patologia e você previne a cegueira desse paciente. Então, a consulta completa, medir a pressão do paciente, é super importante. Agora, não é sempre que a gente passa por essa consulta completa. Essa consulta completa, ela é ideal a partir de alguma faixa etária ou o ideal seria que fui pro oftalmologista, já faço esse check-up? O ideal, Jaqueline, é que a consulta seja sempre completa para todos os indivíduos que vão no seu consultório. É evidente que se o paciente chegou com uma conjuntivite, você não vai fazer eventualmente o fundo de olho dele, porque você vai tratar primeiro a infecção daquele paciente. Mas ele melhorou, ele está bem, ele volta para uma consulta completa. Vamos examinar esse paciente completamente. A gente falou, doutor, eu tenho pouco tempo, infelizmente, mas eu queria chegar na questão cegueira. A gente falou sobre glaucoma, a gente falou sobre a catarata. Quais são as principais causas de cegueira? Eu queria que você explicasse. Basicamente, nós temos a catarata como maior causa de cegueira no mundo. No mundo todo, não só no Brasil. Não só do Brasil. No Brasil, a gente melhorou muito com os mutirões. Então, como eu expliquei, essa cirurgia que a gente tem hoje, moderna, ela reduziu muito. O SUS cobre essa cirurgia? O SUS cobre. Então, no HC, por exemplo, eu que sou do Hospital das Clínicas, nós realizamos centenas dessas cirurgias todos os meses. E isso teve um impacto grande na melhora da cuidado visual desses pacientes que estavam cegos em casa por conta da catarata. Então, isso a gente discutiu bem. O glaucoma é uma das grandes causas também de cegueira. É pressão nos... O que é o glaucoma? Então, o glaucoma é, na sua forma mais frequente, o aumento da pressão intraocular. É isso mesmo, que a gente fala no popular, mas é isso mesmo. Isso, a pressão alta do olho vai matando esse nervo óptico. Só que existem formas de glaucoma em que a pressão é normal. É um outro tipo de glaucoma. É um outro tipo de glaucoma mais comum em orientais. Então você tem, medir apenas a pressão do paciente não quer dizer que ele não tenha glaucoma. Olha só. De repente a pressão está bem e na verdade o que ele tem continua sendo glaucoma. Olha só isso. É complicado. É complicado, você tem que examinar o paciente, exatamente. Então o glaucoma ele tem que ser avaliado, você avalia a pressão, avalia o nervo óptico do paciente, existem outros exames que têm que ser pedidos, campo visual, enfim. Tem toda uma propedêutica para isso, exames para a gente fazer o diagnóstico. E a degeneração macular é uma coisa muito comum também. Hoje, porque os pacientes estão ficando mais velhos. Então, à medida que a nossa população está vivendo mais... Vamos ter que ver como é que a gente vai lidar com tudo isso, né? Exatamente. Então, a gente dá vitamina para esses pacientes ou injeções para tentar bloquear essa degeneração. E uma causa muito comum de cegueira no nosso país, infelizmente, é o diabetes. Também grande, é uma doença sistêmica, ela não é uma doença do olho propriamente dita, como as outras que a gente conversou, mas o paciente diabético é um paciente que fica cego na sua frente. Quem tem 10, 15 anos de consultório, como eu tenho, você vê o paciente entrando na sua sala, conversando com você e 7, 8, 10 anos depois, voltando numa cadeira de roda. Porque ele não se cuidou. Até uma ferida pode fazer com que ele tenha que retirar uma perna. Exatamente. Então tem que cuidar do diabetes, Tem que cuidar né?
Infelizmente eu tenho que encerrar, doutor, mas foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer foi meu. Espero recebê-lo mais vezes. Lógico que a gente tinha mais perguntas para fazer, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado a vocês. Quem quiser entrar em contato tem o site www.fabriciowitzel, é com W, tá, gente? .com.br. Tem o e-mail também, que é oftalmo.witzel@gmail.com, e o telefone, que deve ser da clínica, 0 operadora 11 3085 7040. Doutor, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado a vocês e aos telespectadores.